Oi, minha gente, terceiro ano. A gente terminou, né, aquele assunto da Guerra Fria, descolonização. Agora a gente volta à história do Brasil, né, nessa ida e vinda. Então perceba, né, 1946 é o início da Guerra Fria. E o que é que está acontecendo no Brasil? Né? Como é que o Brasil está passando por esse período tão turbulento ideologicamente, geopoliticamente? Vamos lá. Em 1945, o governo Vargas tem fim. Né? Então você vai ter o fim do Estado Novo, da ditadura varguista. Em 1945, depois de 15 anos no poder e depois de 7 anos de ditadura do Estado Novo, 1937 a 1945, acho que é 7 anos, né? 7 anos. Você tem um período de redemocratização, da volta à democracia. Olha só, são duas coisas que eu confundia muito quando eu era estudante. Primeiro, falar ditadura. Na minha cabeça, ditadura militar. Né? Tem dois períodos republicanos nossos que a gente entende como ditadura. Né? A ditadura varguista, do Estado Novo, e a ditadura militar, que foi um regime civil-militar que a gente vai estudar. Daqui a umas 3 aulas para frente. Certo? Então, e depois de um período de ditadura, você tem um período de... no Brasil, você teve um período de volta à democracia, uma redemocratização, a volta à democracia. Então, em 1946, se votou uma nova Constituição no Brasil. O Brasil teve muitas constituições, né, gente? Acho que são 7 ao todo. Né? A primeira, 1824, tem a primeira republicana, 1891, aí depois tem 1934, com Vargas. Depois Vargas deu um golpe em 1937, a ditadura do Estado Novo. 1946, 1969, da ditadura militar. E, por último, a nossa que está em vigor até hoje, né? A mais democrática, a chamada Constituição Cidadã, de 1988, que é mais nova do que eu. Né? Em 30 anos, né? Acho que é 30 anos. Eu acho que é. Faz a conta aí, eu sou de humanos. Vamos lá. Em 1946, você tem uma Constituição aprovada. E essa Constituição ela tinha características democráticas. Ela foi promulgada. Então você tem o retorno das liberdades individuais, que foi suprimida, né, que foi abolida durante o período Vargas, do Estado Novo. Você tem a igualdade perante a lei, que é um princípio democrático. Tem o fim da censura, né? Acabou aquela limitação, né? Aqueles órgãos repressores de imprensa que foram instalados no governo Vargas. Extinção da pena de morte que tinha no Brasil. Independência dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O voto obrigatório e não universal. O voto continua limitado. O analfabeto não votava ainda, tá? Manutenção do imposto sindical, reconhecimento do direito de greve. Ou seja, você tinha ali muitas características que apontavam para uma democracia no Brasil novamente. Então, e o presidente se tornou, né, o Eurico Gaspar Dutra, o governo Dutra, em 1946. Ele é empossado presidente do Brasil. E a coisa mais marcante do governo Dutra é o Plano SALT. Né? Saúde, alimentação, transporte e energia. Era a bandeira do Brasil. O Brasil estava querendo se modernizar. Gente, essa vai ser a tônica dos governos. Modernizar o Brasil. Industrializar o Brasil. Fazer o Brasil crescer. Certo? E o plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia, tinha essa característica. Então você tem como resultado desse plano, né? Pavimentação das rodovias Rio-São Paulo e Rio-Bahia. Construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, lá em São Francisco, até hoje, né? Essa energia que chega para a gente vem de lá. E você tem investimentos, você tem o Brasil que está querendo crescer, modernizar. Governo Vargas democrático. Eu não vou entrar nesse governo porque a gente viu de uma forma, né? Assim, a gente viu a era Vargas, a gente se estendeu até a volta de Vargas democrática, né? Mas depois, 1946, 1950, Vargas volta ao poder no Brasil e fica até 1952. Vargas, né, que tinha
ele ganha 50, né? 51 ele assume. 52 ele se suicidou. E em 54, né, o Café Filho assume. E depois disso entra o presidente Bossa Nova, né? O presidente Bossa Nova, agora sim. O presidente Juscelino Kubitschek. Gente, JK, ele foi o presidente, né, depois de Getúlio Vargas. E eu botei aqui, antes de ir para JK, né? Nas décadas de 1930 e 40, fez-se a travessia do mundo rural para o mundo industrial no Brasil, com profundas repercussões em vários aspectos da vida do país. Então, é uma transição que o Brasil estava passando, né? Então, eu disse a vocês lá na Era Vargas que é o primeiro momento que o Estado brasileiro ele se propõe a industrializar o Brasil. Né? Essa industrialização que parte de uma iniciativa do Estado. Né? Lembrando que até 1930 você tinha dentro da República o modelo, né, da oligarquia, café com leite, das oligarquias regionais, agrárias prevalecendo. Então, com a chegada de Vargas, esse projeto modernizador, ele começa a ser acampado no Brasil e ele vai ser muito fortemente posto, né, em prática e ressignificado por Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, vamos lá agora, governo JK, o famoso JK, tá? Então, Juscelino Kubitschek, ele foi eleito com 16% dos votos. Primeiro, né, a confusão aí. Olha só, se liga. Então, JK, ele era um político, médico, político por Minas, né? E se candidatou pelo PSD. Então, JK, ele na época, né, na Constituição de 46, o presidente mais votado assumia. Não tinha segundo turno. Se tivesse 20 candidatos, desses 20, o mais votado assumia. E o vice não era eleito ao lado do cara, era separado. Você votava no presidente e no vice, de forma separada. Tá? Então, o Juscelino Kubitschek teve muito candidato, né? Nos anos 50 e 54, que foi a eleição, 55 ele assume, você tem uma tentativa de golpe liderada pelo partido da UDN, União Democrática Nacional, que era tipo o partido da direita hoje, tá? E os militares, que viam em Kubitschek uma continuação de Getúlio Vargas, que viam em Kubitschek, né, esse programa nacionalista e que não queriam e viam e apontavam para o Kubitschek um perigo. E dentro desses perigos, gente, o perigo do comunismo. A retórica comunista ela é muito antiga no Brasil, né? Lembrando, a gente viu isso, né, no período da Guerra Fria, que a política macartista, né, que foi construída durante a Guerra Fria no governo americano, foi o que fez propagar isso no mundo. Essa coisa do comunismo ser associado a coisas que são anti-família, anti-religião, anti-vida, destruidores de lares, né? Acabar com tudo. Né? Então, essa demonização do comunismo. E eu não estou defendendo o comunismo. Eu só estou dizendo o que foi a política macartista e como isso se propagou. Isso foi muito intensamente difundido no Brasil e no mundo. Né? Então, isso, gente, assim, é um fantasma, né, que serve. Né? Se eu tenho um propósito, aí eu digo, ele é comunista. E o que é comunismo? É tudo que não presta. Né? Serve para os meus interesses, né? E eu não preciso explicar muita coisa, né? Só digo que é comunista e pronto, né? Se é comunista é ruim, né? A base disso está lá no marcatismo, né? E vem a calhar em muitos momentos da história, né, de interesses diversos. Nesse interesse aqui é que a UDN, junto com alas militares, né, viu em Kubitschek uma continuação de Vargas. Vargas que tinha a característica de um nacionalismo, ele não estava assim disposto a aceitar todos os interesses do capital internacional, não estava disposto a aceitar os interesses do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, né? Queria fazer uma política brasileira,
uma política nacional, né? E aí, comunista, né? Então aí, a UDN tentou dar esse golpe, né? Mas aí houve uma campanha pela legalidade, né? Então, tem alguns militares, inclusive, vão dizer não a isso, e esse golpe de 54, ele não saiu, ele saiu em 64, né? A gente vai ver que teve o mesmo modus operandi, né? Se a gente não fizer nada, o Brasil vai ser destruído pelo comunismo, né? A gente vai estudar isso, a gente vai ver as matérias da época e tal, enfim. Vamos lá. E JK ganhou, assumiu, né? Como deve ser. Quem ganha, assume, é assim que é. E tem que terminar o mandato, é bom que termine o mandato, né? Por exemplo, muita gente pede o impeachment de Bolsonaro. É ruim se Bolsonaro foi impeachmentado. A gente já teve Dilma que foi impeachmentada há pouco tempo atrás, né? Tem várias leituras sobre o impeachment de Dilma, né? Dilma foi a única presidente do mundo que sofreu impeachment e não perdeu os direitos políticos, né? No Brasil, a lei do Brasil exige que quando se fosse só o processo de impeachment, você perde direito político. Dilma não perdeu, né? O que deixa entender que houve um processo por trás disso e tal. Enfim, mas ela foi lá, né? Os deputados, senadores votaram e tiraram a presidente do poder por um processo que foi o processo jurídico, ele foi legal, né? E a presidente sofreu impeachment, né? Mas se Bolsonaro é impeachment de novo, poxa, que democracia é essa do Brasil, né? Que um presidente sai, né? Então é bom que se termine o mandato. E quem ganhar tem que assumir, sim. Democracia é isso, né? Você pode até não concordar com a agenda do governo, mas se a gente, toda hora, todo momento, tá ruim, tira, chama os militares, né? Outra coisa, né? Essa coisa de... os Estados Unidos é o país onde o militarismo é mais forte em todo mundo. Não se há esse discurso nos Estados Unidos. Ah, tá em crise, tá ruim. Chama os militares, vamos dar um golpe, intervenção militar. Não existe isso nos Estados Unidos. Essa demanda, ela não existe. Então, o que acontece? Isso é uma coisa da América Latina, né? Por que militar vai resolver problema? Por que o militarismo ele vai resolver a política? Militar sabe fazer outra coisa, menos política, né? Então é assim, né? Então esse sentimento, esse apelo autoritário, ele é da América Latina porque a gente é autoritário na nossa formação, né? Então assim, a gente é muito pouco republicano e democrático e apela sempre para o autoritarismo, né? E uma intervenção militar ela é autoritária. Se você tem um processo de votação, a votação foi legal, você tem um presidente eleito pela maioria e vem uma intervenção militar e tira esse cara de lá e está no estado autoritário, né? Então não tem o que falar. Vamos lá, planos de metas. Desenvolver 50 anos em 5 era o slogan de Juscelino Kubitschek. E Kubitschek começou os investimentos nos setores de transporte e energia na indústria de base. Indústria de base é a indústria que produz bens industriais para as outras indústrias, maquinários para outras indústrias. Fundamental para aquele que quer desenvolver e amplificar e melhorar a indústria nacional. Então, bens de consumos duráveis e não duráveis. Na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística. Juscelino Kubitschek dizia: governar é abrir estradas. Aqui, principais estradas da meta rodoviária. Então, essa opção. O Brasil é muito grande e o principal meio de transporte no Brasil, ele é o meio rodoviário. Isso foi uma opção que a gente fez. E essa opção, ela foi, batido o martelo de forma definitiva aqui no governo JK, onde se investiu muito em rodovias, construção de novas rodovias, certo? Governar é abrir estradas. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade, olha a lógica, viu? Diminuir a desigualdade social, gerando riqueza e desenvolvendo a indústria. Se eu gero riqueza, se eu desenvolvo a indústria, então, logicamente, né, a desigualdade social e os problemas do Brasil vão diminuindo. A gente vai ver que não foi bem assim, né? Não necessariamente, se você gera riqueza, essa riqueza vai ser bem repartida, né? Não necessariamente, se você gera industrialização, né, que essa industrialização, esse crescimento, ele vai ser dado conta a
a desigualdade social, a desigualdade de renda, certo? Vamos lá. Vargas e as bases do desenvolvimentismo, né? A base desse desenvolvimentismo, ele estava no projeto varguista. E Juscelino Kubitschek, ele pega a ideia de Vargas do nacional desenvolvimentismo e começa a pegar capital externo, ele faz o duplo jogo, né? Ele dialoga com o capital externo e ele mantém uma política desenvolvimentista, certo? Então, o Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. Olha que projeto futurista, né? Para avançar os objetivos do plano de metas, era necessário uma intervenção maior na economia, do Estado na economia. E foi isso que foi feito. Priorizando, então, a entrada de capitais estrangeiros no país, principalmente pela indústria automobilística. Foi a época aqui da entrada da Volkswagen, da Ford, da Pirelli, né, que produz pneu e câmara de ar e outras coisas para carro. A indústria automobilística, ela teve uma entrada muito forte. Perceba, né? É um caminho que o Brasil estava indo frente a essa modernização com viés capitalista, mas com um pensamento nacional desenvolvimentista, certo? Então, você tem a construção de Brasília. JK constrói Brasília, gente. Brasília, antes de JK, é construída em 5 anos. Ó, eu nem falei outra coisa, né? 5 anos em 5. 50 anos em 5. O mandato presidencial, ele tinha 5 anos. Tá? Então, a construção de Brasília. Né? Então, você tem um período aí da história nacional onde, no meio do cerrado, JK vai idealizar uma cidade na geografia se chama cidade administrativa. Então, essa cidade ela foi construída, planejada, num formato de avião. Brasília ela é construída, tem asa norte, asa sul, né? Ela é construída no formato de avião. Olha o projeto futurista, né? De modernização. E a próxima aula eu vou fazer uma aula, né? História e música. A gente vai pegar algumas músicas para discutir esse período da década de 50 e 60, tá? Então, a construção de Brasília ele é um grande marco do governo JK. Você vai ter um processo de migração muito forte, principalmente Nordeste, Centro-Oeste. Essas indústrias automobilísticas que estavam chegando, elas estavam sendo direcionadas para o Sudeste. Aí você tem o crescimento, né, de forma absurda do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, esse crescimento, essa industrialização, ela estava muito focada. A industrialização no eixo Rio-São Paulo e esse Brasília, né, como forma de descentralizar dos grandes centros urbanos, a capital sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília em 1955 no governo JK. E esse processo todo já causou muito endividamento no Brasil. Isso tudo foi construído com dinheiro do Brasil e também dinheiro do capital externo, processo de endividamento que até hoje 40% do nosso PIB ele é destinado a pagar dívida externa contraída ao longo dos anos, dos tempos. Né? A gente tem um processo de endividamento muito grande aqui. Durante o período militar também você vai ter um processo de endividamento muito grande do Brasil, né? E outros momentos que o Brasil se endividou. JK também cria a SUDENE, Superintendência, anota aí, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Era uma agência nacional para pensar mecanismos de desenvolver a região que surgia na década de 50 como uma região atrasada, como a região, a palavra Nordeste, ela surge na década de 50 e ela surge como sinônimo de atraso, de pobreza, de miséria, tá? Então, muita gente babaca do Sudeste ainda, né, associa, né, pensa, olha pra gente no Nordeste e acha que a gente acorda de manhã para fazer o fogo de lenha, né, para botar comida e vai buscar água na lata d'água na cabeça, né? Então, esse estereótipo que existe do Nordeste, ele começou a ser construído na década de 50. O Nordeste, sim, tem grandes problemas de pobreza, fome, de miséria, tem sim. Né? Em outros momentos foram mais, agora tem menos. Né? Agora está se aprofundando mais. Mas, Nordeste não é isso, né? Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Nesse formato, né? Como diria Belchior. Mas a SUDENE surge, né? E ela existe ainda, tá, gente? A SUDENE existe. E ela existe mais assim, de dar subsídio, né, e isenção fiscal para as indústrias. Vem investir no Nordeste, traga para o Nordeste. A SUDENE vai lá e dá isenção fiscal para
para trazer recursos, né, em empreendimentos. DENOPS, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, no princípio de combater a seca no sertão nordestino, certo? E aí, como resultado desse projeto desenvolvimentista, que foi grande, foi intenso, trouxe muitos investimentos para o Brasil, você tem empréstimos que subiram mais de 150%, endividamento muito grande. A dívida em mais de 3 bilhões de dólares. A moeda ficou desvalorizada. No final do governo JK, você tinha uma inflação muito grande. Então, a carestia, como se falava, né? O custo de vida muito alto. Os altos custos sociais. Teve uma questão do Enem, né? Eu vou trabalhar depois com vocês, gente. Eu tô acabando o assunto de história, já começar a trabalhar com questões, para vocês fazerem um Enem massa, tá? Tem uma questão do Enem que eu lembro, tem uma charge JK. Agora você tem um carro nacional com gasolina nacional. Aí tem uma figura, né, de um homem pobre com um prato na mão assim. E eu só queria feijão, seu doutor. Por quê? Esse projeto modernizador de JK, ele contrastou com esses custos sociais. Não se diminuiu a pobreza, não se diminuiu a miséria. Pelo contrário, né, se aprofundou. Né? Então, geração de riqueza, o PIB grande não quer dizer melhoria de qualidade de vida para a população, certo? Jânio Quadros. Gente, esse ícone da política nacional. Jânio Quadros, ele fazia os seus discursos com uma vassoura. Ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. Varre, varre, vassourinha, varre, varre, vassourinha, varre, varre a corrupção. O governo, esse cara que foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual, federal, foi governador. Ele foi tudo de um partido pequeno, inexpressivo, com forte apelo populista. Qual o seu projeto? É varrer, acabar com a corrupção. E ele tinha essa bandeira, era muito populista. Gente, a gente está em campanha eleitoral agora, né? O Brasil está em campanha eleitoral para prefeitos e vereadores, né? E tá aquele saco, né? Aquelas músicas chatas que fica cantando na rua. Esse foi o momento que começou essas marchinhas de música, né? Nessa eleição especificamente, a eleição do Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros, ele ganha a eleição no Brasil, né? Você tem uma eleição polarizada, a UDN, que é a direita, lança a candidatura, né? Você tem uma eleição, a candidata da esquerda, varguista, mas quem ganha é a terceira via, né? O cara que ia acabar com a corrupção no Brasil. Jânio Quadros. E Jânio Quadros teve um governo muito curto. 7 meses de governo. Por quê? O discurso que ele ganhou, se ele fosse fazer aquilo que ele estava propondo, não dava, não tinha condições. Porque o governo tem que ter alianças e conversar com o Congresso. É assim que é. Ninguém vai fazer diferente. Se dizer assim, eu não vou conversar com o Centrão, o Centrão é a maior bancada que existe no Congresso. Tem que conversar. Bolsonaro falou que não ia conversar com o Centrão. Né? Tem vários cargos do Centrão, tem dentro do governo. Né? Ele disse que não ia fazer isso, mas fez. Mas tem que fazer. Eu não culpo, ele está certo em fazer isso. Mas é porque ele ficou o tempo todo, né, tentando convencer as pessoas que não ia fazer isso, né, que era a velha política e tal. O mesmo discurso de Jânio Quadros. E quando chegou lá, ele viu que o presidente não é nenhum ditador. Ele tem um poder, o executivo, mas existe o legislativo, o judiciário, e ele tem que governar a partir das instituições. Não é uma pessoa que governa. Né? A pessoa, ela designa gente para as instituições. E as instituições é que comandam, que governa. É assim que é a República. Uma política externa independente. Relações com o FMI e política de austeridade fiscal. O que é uma política de austeridade fiscal? É uma política de acosto salarial. Né? É a política de, assim, por exemplo, vamos baixar... Precisa baixar o preço do feijão, está muito caro, o trabalhador não pode comprar. Não vou fazer isso. Não vou. Austeridade, né? Privatizações, né? Quando você privatiza uma coisa comum, por exemplo, a saúde, tem muito trabalhador que não pode pagar um plano de saúde, né? É uma política de austeridade. Congelamento de salários, restrição de acesso ao crédito, demissão de funcionários públicos. Então ele foi meteórico, né, também, né? Ele foi, né, na onda sentimental de acabar com a corrupção ao desagrado. Então, como exemplo de autonomia internacional que pregava,
Ele disse assim, eu sou autônomo, eu vou conversar com todo mundo, sem ideologias. Né? E no período da Guerra Fria você dizer isso, né, é muito controverso. Onde se queria uma definição, o que é você? Seu governo é o quê? E Jânio Quadros não deixou muito claro isso. Ele dialogava com a FMI, a banda capitalista, mas também com a China, com a União Soviética, comunista. E aí tem um episódio que o Ernesto Che Guevara, né, que foi um dos líderes da Revolução Cubana, ele vem ao Brasil e Jânio Quadros condecora ele com a estrela Cruzeiro do Sul, que é uma condecoração importante, né, da República do Brasil. E aí ele começa a perder espaço, perder força, né? Nem esses setores da esquerda, nem da direita, né, apoiavam o Jânio Quadros e ele ficou isolado, sem tentativa. É isso, né? Não se governa. Você não vai governar sem ideologia, sem posições. É impossível. É impossível. Você tem que ter um plano de governo. Você tem que ter... O que é que meu governo defende? Se eu digo o que é que meu governo defende, eu já estou falando de posicionamento ideológico. Isolamento e tentativa de fortalecer. Né? Ele fala assim, eu vou renunciar. Na ideia de que se renunciasse, o brasileiro, ele acreditava que o brasileiro amava ele, o pessoal ia pra rua e dizer, não renuncia não. Aí ele ia voltar cheio de moral. Vou renunciar. Ninguém fala nada, deram a carta de renúncia e ele acabou o mandato, deu 7 meses só. Né? E tem algumas controvérsias, né? Ele era um cara muito tosco, né? Ele fez uma lei que proibia briga de galo no Brasil, que limitava o tamanho do biquíni nas praias, né? E o governo dele, né, foi marcado por isso, né? Por essas controvérsias, né? Eu dialogo com todo mundo, com os comunistas, com os capitalistas, né? Aí não teve espaço para ninguém, porque é preciso se posicionar na vida. E quando você governa, né, minimamente um município você tem que se posicionar, né? Imagina um país como o Brasil. E aí ele ficou sem apoio, sem base e foi meteórico. Acabou. Né? O governo Jânio Quadros, depois de 7 meses, chegou ao fim. E o vice dele era João Goulart, Jango, que foi ministro do Trabalho de Vargas, era o maior herdeiro varguista. E aí começa a coisa a ficar um pouco tensa no Brasil com a chegada de Jango, né, João Goulart, que a gente vai ver na próxima aula, o governo de João Goulart, reformas de base e o golpe militar. Certinho? Um abraço para todos e todas.